Meus irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos pensar hoje sobre a importância de uma teologia saudável. E eu quero ler o texto com os irmãos, a partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Até aí. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito nevrálgico na história da igreja cristã, onde a sociedade está mudando e as mudanças sociais tendem a pressionar a vida da igreja. E não é de hoje, não é? Na história da igreja, a igreja sempre conviveu com problemas sociais e teve que se posicionar para que o evangelho continuasse puro à luz daquilo que Jesus Cristo ele ensinou aos seus discípulos. Quando nós olhamos para a televisão, nós vemos teologia, mas uma teologia fraca, uma teologia que mata, uma teologia barata, que faz, meus irmãos, com que defendamos o erro, pensando que estamos defendendo boas novas de Jesus. O apóstolo Paulo viveu isso, né? Enquanto Saulo, ele matava cristãos, ele consentia na morte, foi ele que consentiu na morte de Estevão, pensando estar fazendo o que é certo. E quando ele tem os seus olhos abertos no encontro com Cristo, a primeira pergunta dele qual foi? És tu, Senhor? Ele fica assustado. E Jesus responde dizendo, eu sou Cristo a quem você persegue. Ele achava que estava fazendo o que é certo. E às vezes, no afã de acharmos que estamos fazendo o que é certo, nós matamos pessoas, nós destruímos famílias, nós vemos pessoas sucumbindo na vida religiosa por causa de uma teologia fraca. Todas as pessoas que você conversar, e eu ouso afirmar isso, todas as pessoas feridas com a igreja, feridas com qualquer tipo de liderança, que abandonaram a comunhão da igreja, foram alvos de uma teologia fraca. Não tiveram encontro com o evangelho genuíno de Jesus Cristo, porque o evangelho liberta, o evangelho abre os olhos, o evangelho nos coloca na rota certa que o cristão deve trilhar. E essas pessoas que se dizem afastadas da igreja, do evangelho, magoadas, que exalam a sua mágoa todo o tempo, foram feridas por uma teologia barata, uma teologia fraca. E nós estamos, meus irmãos, em uma luta muito forte em ensinar uma teologia saudável, porque ela confronta os vícios existentes na vida da igreja. A igreja brasileira, em muitos sentidos, ela está viciada naquilo que nós chamamos de teologia. Além disso, o movimento da sociedade, o movimento social, que nós chamamos de modernidade, ou da pós-verdade, ou pós-modernidade, ela abandonou, perdeu completamente o interesse pela verdade. E o que assusta é que às vezes nós encontramos essa perda de interesse por aquilo que é verdadeiro nos nossos arraiais. As pessoas defendem ideologias à luz do que está escrito nas Escrituras. E mais, algumas pessoas acham que a Bíblia deve ser reinterpretada à luz da cultura. Não é a cultura que ilumina a Bíblia, é a Bíblia que ilumina a sociedade para que ela veja a si mesma. E nós estamos invertendo as coisas.
Então, nesse afã e nessa guerra muito grande, Soren Kierkegaard, ele tem uma frase interessante, ele diz o seguinte, que há duas maneiras de ser enganado, e uma delas é acreditar naquilo que não é verdade. Quando você está ensinando o Evangelho, quando você está compartilhando princípios, valores, as pessoas têm muitas vezes um insight da sua mente, e tem a mente iluminada, o coração incendiado, e a grande maioria descobre, como o apóstolo Paulo fez, que estava lutando por uma coisa que não valia a pena. O engano está nos nossos arraiais, está muitas vezes em não compreendermos a doutrina bíblica, em não nos dedicarmos ao estudo das Escrituras, em não esmerarmos o nosso coração a dar à Bíblia lugar de honra dentro da nossa casa, em todos os lugares que nós transitamos. E, meus irmãos queridos, não existe nada mais adequado para delimitar o comportamento do homem do que o que nós conhecemos como doutrina. Por quê? Porque se o cristianismo autêntico, ele é a fé, segundo Judas 1:3, o cristianismo autêntico é a fé que foi entregue aos santos, uma vez por todas. Então, se nós recebemos a autenticidade daquilo que é a vontade de Deus, aonde está o erro? Se o que nós recebemos é correto, se aquilo que foi passado para nós é idôneo, se aquilo que foi ensinado e é ensinado nos arraiais, nas escolas bíblicas, nas casas, nos cultos domésticos, nos seminários, se aquilo que é ensinado é autêntico, que foi recebido por um servo do Senhor e deve ser ensinado com idoneidade e integridade, aonde está o erro, meus irmãos? Homens separados para Deus estão falhando naquilo que deveriam zelar, estão transmitindo o cristianismo permanece autêntico quando você vai para o século II da era cristã, que a igreja começa a perceber que algumas heresias que ela convivia no seu arraial não eram bem aquilo que Jesus havia ensinado. E ela começa a se levantar para defender a fé. E depois, sistematicamente, Deus vai levantando homens na história para cumprir esse papel. Culmina em Santo Agostinho, surgimento das universidades de teologia, dos seminários de teologia, para combater tanta heresia que vinha contra a igreja. O que está acontecendo? O apóstolo Paulo diz, e ele está chamando para um juramento solene. Olha, vocês devem prometer diante de Deus, de Cristo, que vai julgar tudo que nós fazemos. Vocês devem pregar a palavra insta-tempo e fora de tempo. Ele usa um termo grego, keregon ton logon. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, porque vão existir momentos que as pessoas vão ter bicho nos ouvidos e vão rejeitar os ensinamentos e vão se entregar a fábulas. Uma coisa que eu aprendi na vida ministerial, e levou muito tempo para poder aprender, é que eu tenho responsabilidades como pastor de ensinar a verdade, de zelar pela verdade, de lutar com todas as minhas forças para que a igreja resista às heresias, de ser taxado de muitas coisas por isso, de retrógrado, de velho, de quem não acompanha o tempo moderno e tantas outras coisas. E eu tenho essa responsabilidade de zelar independente daquilo que o povo clama. Mas eu também aprendi, meu irmão, à luz das Escrituras, que eu não tenho controle sobre as entregas do coração que as pessoas fazem. Eu tenho a responsabilidade de mostrar o caminho e apontar o caminho.
mas quem se entrega às fábulas, quem escolhe são as pessoas. E durante muitos anos eu sofria muito com isso, quando alguém se desviava. Eu ainda tenho pesar e luto para que isso não aconteça, mas eu comecei a compreender que as pessoas que se entregam àquilo que não é evangelho, são pessoas que não ouviram o evangelho. E por isso estão tomando decisões na sua vida contrárias à vontade de Deus. E quando isso acontece, não adianta eu lutar com o evangelho, se o que vem de lá para cá não é evangelho. A Bíblia diz, foi Salomão que escreveu, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então, louco que chega a esse ponto de dizer que Deus não existe, como eu vou provar à luz das Escrituras, se a cosmovisão dessa pessoa não acredita em Deus? E eu comecei, meus irmãos, a ter uma vida mais saudável, a lutar com todas as minhas forças, mas a entender também que a escolha é pessoal. Eu não posso obrigar as pessoas a fazerem o que é certo, mas eu tenho obrigação de ensinar o que é certo. E aí, meu irmão, quando a gente pensa nessa questão de autenticidade, nós vemos um adjetivo que de fato caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, aquilo que não é falso, aquilo que é real, aquilo que é positivo. E nós precisamos amadurecer para que as nossas pressuposições e hipóteses nos conduzam àquilo que é verdadeiro. E nós chamamos isso na teologia de cosmovisão. E existem alguns elementos da cosmovisão. O primeiro deles, que eu quero compartilhar rapidamente, epistemologia, e que é popularmente conhecida como a teoria do conhecimento. Como conhecemos o que é verdadeiro? É um estudo crítico de princípios e do próprio conhecimento. É uma busca por aquilo que é de verdade, por aquilo que não é herege, por aquilo que não surgiu popularmente, mas é fruto de algo que Deus proclamou aos seus filhos. Nós temos também, dentro desses elementos, a ontologia, ou o que nós chamamos hoje de metafísica. Estudos que vão além do físico, que se preocupam com questões gerais, que vão examinar, trazer para esse conhecimento as várias informações que o homem consegue conceber. A teoria do valor, diante de tudo isso que nós levantamos, nós buscamos saber, nós precisamos saber o que vale, o que tem valor. O que isso tem de concreto com a vida cristã? Então, são elementos que vão formar uma cosmovisão adequada. E o último elemento, nós chamamos de teleologia, que, na verdade, para que isso serve? É o estudo das finalidades. Então, quando nós vamos tentar entender esse complexo da vida cristã, nós vamos ter essa facilidade, porque homens de Deus foram buscando, não é, como provar Deus, e foram chegando a essas compreensões. Tertuliano foi um deles, que deixa um legado extraordinário. Então, uma cosmovisão saudável é pautada por esses princípios. É por isso que nós estudamos a Bíblia, porque nós não sabemos tudo, e nós precisamos zelar para não errarmos. O que é de verdade, o que não é de verdade. O problema de uma teologia fraca é que as pessoas não têm mais esse modus operandi. As igrejas têm abandonado isso. Mas quando a gente pensa na cosmovisão, à luz desses elementos, existem algumas principais cosmovisões presentes na cultura ocidental. A primeira delas é o ateísmo, aqueles que dizem que Deus não existe. A segunda delas é o panteísmo, tudo que existe e todos os que existem compõem Deus, tudo é Deus. E a terceira delas, o teísmo, aqueles que creem em um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Strong, na sua definição de Deus, ele vai dizer isso. Ele não é só criador, mas ele é sustentador de todas as coisas. E aí, quando eu olho para o texto
que nós acabamos de ler, pela primeira vez, Paulo está trazendo luz a um problema a respeito da igreja em Éfeso. Paulo está refutando um problema imediato causado pelo ascetismo. Então, nós temos o ascetismo e, do outro lado, o hedonismo, que são opostos. Enquanto o ascetismo prega a negação dos prazeres, a negação dos prazeres mundanos e carnais, o hedonismo vai dizer que, na sua filosofia, que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. E nós vemos isso claramente na vida da igreja. Pessoas influenciadas por esses dois pensamentos. Pessoas que o tempo todo, na sua maneira de ver o Evangelho, na sua maneira de ver a igreja, na sua maneira de ver Deus, de ver Cristo, elas refletem essas questões, negação versus propósito. Não é? Eles dão ouvidos a espíritos enganadores. Foi o que o apóstolo Paulo disse no texto que nós lemos, que eles resolveriam não ouvir a verdade porque estão em busca da realização dos seus prazeres. Não estão em busca de fazer a vontade de Deus. E Paulo vai atribuir essa apostasia deliberada de alguns ao fato de darem ouvidos a espíritos enganadores. E ele vai dizer mais, ele diz que são doutrinas de demônios. E aí, quando nós falamos de doutrina, meus irmãos, nós estamos falando de algo preparado para combater a heresia. Então, como que se combate a heresia? Como que se combate uma visão, uma cosmovisão equivocada de vida, de valores, de princípios? Se alguém crê que Deus não existe, logo milagres não existem, porque quem realiza milagre é Deus. Então, se você não tem uma cosmovisão adequada da vida e do próprio Deus, você vai cair nas armadilhas de Satanás. Porque o problema, meus irmãos, não está na mentira propriamente dita. Porque se você reconhece uma mentira de cara, você rejeita, você repele imediatamente. O problema está naquelas mentiras travestidas de verdade. Naquilo que se parece com a verdade, mas não é. Lembra daquela propaganda antiga? Denorex? Parece, mas não é. O problema está aí. Quem é o herege? Se você for tentar definir o herege é aquele que tem a mente original. Ou seja, ele acha que sabe tudo. Ele pensa por si mesmo, ele rejeita credos, dogmas, ele acha que descobriu o valor de todas as coisas, que ele não precisa de mais ninguém. E normalmente, todas as seitas que nós conhecemos surgiram por causa de um herege. Alguém que abdicou do ensino das Escrituras, alguém que não foi na patrística beber o que os pais da igreja ensinaram, alguém que abandonou os ensinos dos apóstolos, alguém que não olhou para Jesus e que se acha superior a Cristo. A heresia, que é aquilo que o herege pratica, é aquilo que subverte, é aquilo, meu irmão, que desestabiliza, é aquilo que destrói a igreja, destrói o núcleo cristão, destrói a família, destrói qualquer departamento. Então o herege, aquele que tem mente original, o sabe tudo, aquele que abandona o que foi construído até hoje, é aquele que tem a intenção de subverter, de desestabilizar e de destruir. E Charles Spurgeon tem uma frase interessante, ele diz que havia entendido, porque ele começou a perceber lá atrás, esses conflitos no que nós chamamos de igreja, como as pessoas eram vulneráveis, como elas mudavam de cor como camaleão. E ele diz que ele entendeu que sermões mais curtos eram mais entendidos. E as pessoas até perdoavam uma teologia fraca, desde que o culto acabasse antes do meio-dia. Ele diz que as pessoas ficam mais preocupadas com a hora do ônibus, com a hora do almoço, o que elas vão comer, beber,
com os compromissos que elas têm fora do templo, do que com aquilo que elas estão recebendo. Então, por conta disso, por conta desse movimento social e por conta dessa ignorância nossa, nós toleramos uma teologia fraca, desde que não mexa com aquilo que eu planejei para a minha vida. E Spurgeon vai além, irmãos. Ele diz mais adiante, em outras questões, que muitas vezes nós não oramos porque nós já sabemos que a vontade de Deus é contrária àquilo que nós queremos. João vai dizer que os ímpios amavam mais as trevas do que a luz, porque eles não queriam que as suas obras fossem reveladas. Então, qual é a importância, meus irmãos, de uma teologia saudável? Problema sério na vida da igreja é, meu irmão, a tolerância. Volta, Dani. Deixa eu dar o sinal. Obrigado. É a tolerância a uma teologia fraca. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você só bota a mão na Bíblia no domingo, e nem domingo mais você bota a mão, porque nem Bíblia mais para o culto você traz, você está sendo movido por uma teologia fraca. Porque você não sabe o que é teologia. Porque Satanás vai se travestindo e vai trazendo movimentos. Na rede social, então, é uma festa. Eu ensino os meus filhos, não é porque está na internet que é certo. Ah, porque eu peguei um estudo na internet. Vai ver quem escreveu. Qual é a cosmovisão dessa pessoa? O que ele pensa sobre o evangelho, sobre a igreja? Muitos estão cedendo a uma teologia fraca por causa da tolerância. E eu já disse aqui, vou contar de novo, o sapo que queria voar. O sapo reuniu alguns pombos e disse: eu quero tanto voar, eu vejo vocês voando. E é uma festa. E os pombos falaram: é fácil. Cada um vai tirar uma pena, vai botar em você a pena, e vamos levar você num alto monte, você vai pular de lá e vai se sacudir e você vai voar. E assim fizeram, e começaram a espetar a pena do sapo. O sapo gritava daqui, gritava dali, e espeta a pena. Daqui a pouco ele tinha uma forma que ninguém sabia mais se era sapo, se era pombo, se era qual bicho que era. E levaram ele para o alto do monte. E lá de cima disseram: 1, 2, 3 e já! Vai, quando você cair, você se mexe. E ele se mexia e pau! Ficou arrebentado no chão, e cheio de penas, cheio de sangue, cheio de situações difíceis, e ia passando por ali muitos animais. E alguém parou e disse: ah, é um sapo. O outro falou: não, eu acho que é um pombo. O outro falou assim: não, mas eu acho que é um sapo, se parece com um sapo. O outro disse: não, mas também se parece com um pombo. Chegaram à conclusão: ah, já que não é sapo nem pombo, deixa ele morrer, vamos embora. Tem muita gente, meus irmãos, vivendo assim, porque tem tolerado aquilo que a Bíblia condena. O próximo slide vai trazer para nós algo interessante. Por que a gente tem, então, que estudar teologia? Qual é o nosso maior desafio, meus irmãos? Isso aqui foi um movimento que houve no Brasil, não sei, há 20 anos, os pastores podem me ajudar, que é o movimento do dente de ouro. Irmão, o Senhor me revelou que esse seu dente de ouro deve ser ofertado para a nossa igreja. E ali tem alguém que se parece com um pastor, tentando arrancar o dente dele, para levar para a igreja. Há uns 20 anos, mais, o dente de ouro. Você acredita que isso já foi teologia no Brasil? Quem já ouviu isso aí? Eu já ouvi, irmãos, e eu fui tentado, quase que eu fui pastor. Teve uma vez que falaram para mim, não no dente de ouro, mas falaram que tinha um pastor que tinha unção do emagrecimento. Falei: opa, estou dentro. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos rindo, mas isso é teologia do Brasil. Por isso, tanta ignorância sobre as coisas de Deus. E os ignorantes são os que mais dão trabalho na igreja. Os ignorantes são os que mais reclamam dentro da igreja.
Os ignorantes são os que mais causam dissabor, confusão, e a gente tem que estar o tempo todo resolvendo esses problemas. Rejeitam o ensino, são hereges por natureza, porque acham que têm uma mente maior do que a mente de Cristo. E aí, meus irmãos, Clemente de Alexandria, século II, lá no final, ele vai dizer que teologia são verdades cristãs acerca de Deus. Se você também ver o seu contemporâneo, Eusébio de Cesareia, lá no século II, ele vai dizer que teologia é a visão cristã de Deus. Strong vai dizer que teologia é a ciência de Deus nas revelações entre o universo e Deus. Calbart, ele também diz que é Deus na história dos seus atos. Então, embora inicialmente o termo teologia significasse doutrina de Deus, o termo vai adquirindo sutilmente um novo sentido ali a partir do século VII, do século VIII, à medida que a Universidade de Paris começa a se desenvolver. Era necessário, meu irmão, encontrar uma designação para um estudo sistemático, de nível universitário. Como que nós vamos defender a fé? Voltado, claro, para a fé cristã. E a expressão latina teologia, sob a influência dos escritores parisienses, como Pedro Abelardo e Gilberto de Laporte, passou a significar a disciplina da ciência. Está aqui não. A disciplina da ciência sagrada, que abrangia a totalidade da doutrina cristã, e não somente a doutrina de Deus. Então, quando você pensa em teologia, você precisa pensar em todos esses aspectos. Nós vemos, portanto, que existe, meus irmãos, uma perspectiva da morte iminente do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a Timóteo, aqui no capítulo 4. Por isso, ele está dando uma ênfase muito forte à responsabilidade que Timóteo deveria ter como soldado fiel, de assumir o seu posto, desempenhar o seu dever, mesmo diante de forte oposição. Ele diz, olha, pregue a palavra, mesmo tendo pessoas que não queiram ouvir. Tem oposição nisso aí. E aí, se você olhar para a sua Bíblia, eu vou caminhar assim para poder tentar concluir, você vai ver que ele usa o termo conjuro-te, ou conjuro-vos, de amarturomai. Eu acho que é o outro slide. Isso, muito obrigado. Um convite a um juramento solene, afirmar solenemente. Olha, vocês precisam prometer diante de Deus que vocês não vão abandonar a verdade. Vocês precisam pregar, mesmo diante de oposição extrema. É uma decisão firme, meu irmão, para um grande desafio. E aí, verso 3 e 4 diz, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A doutrina que nós chamamos de didascalia, o ensino, a instrução, o preceito, a cobiça, epifumia, anseio, desejo pelo que é proibido. Nós percebemos que a cobiça domina a consciência e suprime a comunhão com Cristo. Se você for para o verso de número 5, passa para mim, Dani, deixa eu ver se é o próximo. Não, aí, volta, aí. Vamos ler ali, meus irmãos, o que está no verso 5, vamos lá? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Sóbrio, calmo, moderado, controlado, equilibrado. Você sofre as aflições, vai ter dificuldade. Aflição é males, dificuldades. Mas ele diz, continua fazendo o trabalho. Faz o trabalho de um evangelista. Quem era o evangelista? O mensageiro, meus irmãos,
da salvação por meio de Jesus Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está tratando. E se você olhar para o verso 2, ele vai trazer algumas questões. Passa para mim, Dani, por gentileza. Ele vai usar o texto, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno. Eu vou caminhar assim para poder fechar. Quer não seja, corrige, repreende, exorta, um tom da longanimidade e doutrina. Ele usa alguns imperativos aí, que são necessários à vida cristã. Se o Ian quiser vir aqui, pode vir, Ian. São necessários à vida cristã. E eu queria a sua atenção para isso, porque isso não vale só para quem faz teologia. Isso vale para todos que são filhos de Deus. Nós precisamos olhar com atenção. Ele diz, pregue a palavra. A palavra é o quê? Aquilo que eu acho? Aquilo que a cultura diz que deve ser? Não, a palavra é o próprio Evangelho. E o Evangelho são boas novas de Jesus, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão oprimidos. Insta a tempo e fora de tempo. Insta é um termo grego que significa fique firme, fique no seu posto, fique vigilante. Então, a tempo e fora de tempo, o pregador, o evangelista, o servo do Senhor, o crente em Jesus, tem que estar firme, não pode vacilar, senão a heresia destrói a igreja. Ele também diz, admoesta. O que é admoestar? Não é brigar. Admoestar é você provar que a pessoa está errada. Mas para que você prove, você precisa conhecer. Você não pode aceitar uma teologia fraca, que não te conduz a lugar nenhum, que aguça o seu ego. Porque o Evangelho não aguça o nosso ego, ele nos tira da comodidade. Mas ele continua, repreende. Está falando sobre uma censura moral. Se há imoralidade, tem que haver repreensão. E ele diz, exorta, confortar, consolar, recomendar. Mas isso tudo deve ser feito com longanimidade e doutrina. A ideia de cuidado com aquilo que você ensina, como você ensina. Tenha paciência. Irmãos, nós somos impacientes, o pecado rouba a nossa paciência. A vida corrida. Se nós tivéssemos tempo para parar com as pessoas que não conhecem a verdade e ensinar a verdade, quantas pessoas seriam libertas? Se você, meu irmão, dedicasse ao ensino cristão na sua casa, do seu filho, da sua esposa, como você se dedica para trabalhar fora de casa, se você entendesse que isso é um projeto de Deus e que é responsabilidade sua, os seus filhos não seriam presas fáceis, o seu casamento não seria uma presa fácil, porque eles estariam firmes na rocha e eles saberão resistir à heresia. O problema é que muitos de nós nos dedicamos muito fora. E existem pessoas, eu ouso dizer, que nunca abriram a Bíblia dentro de casa para conversar sobre Deus com a sua família. Pode passar, Dani. E eu encerro assim. Uma teologia saudável é fruto de uma aliança solene. Alguém que prometeu ensinar o que é certo. Alguém que prometeu e não vai abandonar o posto, não vai subjugar sua própria consciência para fazer o que as pessoas querem que seja feito, mas para fazer o que é certo. É uma aliança solene de fazer o que é certo, custe o que custar. Os apóstolos foram até as últimas consequências e testemunharam com a própria vida. O preço deles foi a própria vida, porque eles não abriram mão da verdade. E não sai da minha cabeça. Está na internet, se você tiver curiosidade de ver,
Se você não tem estômago, não veja, nem procure. Mas como você é curioso, eu sei que você vai querer ver. Alguns cristãos foram presos no Iraque pelos muçulmanos, extremistas, pouco tempo atrás. Passou no Jornal Nacional, com algumas partes escuras para que não revelasse a maldade. Os muçulmanos extremistas pegaram vários cristãos, levaram para uma praia, botaram uma roupa vermelha, amarrados, botaram de joelhos e começaram a cortar a garganta deles, a cabeça deles. E a câmera filmou não sei se todo mundo teve essa impressão, mas isso me chamou a atenção, eu lembro disso todo dia. A câmera filmou enquanto a sua cabeça estava sendo cortada. Ele dizia: Jesus my King. Jesus é meu rei. Jesus é meu rei. E ele teve a sua cabeça cortada. Me lembro de Estevão, que sendo apedrejado, ele não abdicou da verdade, ele permaneceu firme no posto, ele não negociou a verdade. Enquanto ele estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu o Filho de Deus em pé do lado do trono. E é a primeira citação e única na Bíblia que mostra Jesus em pé diante dos seus filhos. E aí as pedradas não eram mais pedradas, porque a glória que lhe foi revelada era muito maior do que a dor que ele sentia na sua carne. Meus irmãos, tempos difíceis nos aguardam. Como igreja bíblica, séria e missionária, tempos difíceis nos aguardam. Se você acha que hoje essas ideologias que pressionam a igreja, que pressionam a gente, o povo que quer movimento, não quer santificação, você acha que hoje está difícil? Está logo ali, irmãos. Uma perseguição muito maior que o Brasil nunca viu. Está diante de nós a escolha se vamos buscar líderes para as nossas próprias cobiças, ou se nós vamos dar ouvidos à palavra de Deus, custe o que custar. Quero encerrar dizendo a você, meu irmão, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Para você que ainda não passou pelo batismo, responsabilidade sua, amar a Deus e ensinar a sua família a amar a Deus. O sacerdócio é seu. Você precisa tomar uma posição. Meu irmão, a partir de hoje, decida ser aluno da escola bíblica. Você tem o privilégio de ser uma igreja que prepara tudo para que você tenha um encontro com a palavra. Você tem o privilégio de ter uma igreja que não negocia princípios e valores. E muito me entristece vendo que a grande maioria não valoriza isso. Amanhã pode ser muito tarde e a gente não pode voltar atrás. Então faz hoje, corrige hoje, vença as setas desse tempo hoje, para que você seja íntegro diante de Deus e você possa ser propagador de uma teologia saudável, que dá vida às pessoas, que transforma as famílias. Por que eu acredito que Deus pode fazer tudo? Porque a Bíblia diz que nada é impossível para Ele. Então, se alguém diz assim, separa, você tem uma escolha entre aguardar Deus agir ou entre tomar uma decisão mais fácil. Quando alguém diz assim,
Faz isso que é mais fácil. Cuidado, porque o mais fácil nem sempre é o saudável. Então está diante de nós, irmãos, nessa manhã solene, na primeira Igreja Batista em Rio Bonito, esse momento tão precioso, onde irmãos estão celebrando a vitória do conhecimento, onde nós estamos à luz das Escrituras, sendo desafiados à firmeza doutrinária. Está diante de nós a escolha. Nós vamos cumprir o propósito, ou nós vamos ceder às tentações. Deus nos abençoe.